e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como criar um horário dentro do EasyPoint Web. Nós já estamos acessando o EasyPoint, então para cadastrar um horário, a gente vai acessar aqui Cadastro, Horário, reforçando, pessoal, que aqui nós não cadastramos uma escala, aqui é somente o horário. A escala é cadastrada numa outra telinha e a gente vai falar aí no próximo vídeo. Então, para cadastrar o horário, nós vamos acessar o botão Adicionar horário e aqui nós temos a primeira configuração, que é identificação. Identificação é um nome qualquer para o horário, para que depois você possa identificar esse horário e associar ao funcionário que vai estar utilizando esse horário. Então, vamos colocar aqui horário, por exemplo, horário RW. Você pode colocar o nome que você achar melhor. E aqui nós vamos definir se esse horário vai ser por período ou por carga horária. Por período, o funcionário segue um horário certinho. Então, por exemplo, entre as 8, tem intervalo de 1 hora ali, e a saída às 18. Então, ele segue um horário. Por carga horária, ele já tem que cumprir uma carga horária. Então, vamos dizer que ele vai cumprir ali uma carga horária de 8 horas. Então, ele tem que cumprir essa carga horária diária de 8 horas. Dentro da carga horária, nós temos a carga horária T, que é a total. Aí o funcionário pode cumprir tanto dentro do horário diurno ou noturno. D, de diurno, aí o funcionário precisa cumprir dentro do horário diurno, e N de noturno, aí o funcionário precisa cumprir essa carga horária dentro do horário noturno. Tá? Então, se for utilizar a carga horária, entender certinho aí como que funciona cada horário, né? E definir a carga horária, se ela vai ser uma carga horária total, diurna ou noturna. Nós temos aqui também o fechamento. O fechamento dessa função é muito importante entender, porque quando o funcionário ele ultrapassa as 23,59. Se é um funcionário que não ultrapassa, não precisa se preocupar com essa função, pode manter ali o default mesmo, que é 23,59. O sistema ele entende que o dia finaliza às 23h59. Então, quando a gente tem um funcionário que ultrapassa as 23h59, essa última batida que ultrapassou, ela vai cair para o dia seguinte, como se fosse a entrada do dia seguinte. E na verdade não foi isso que aconteceu. Foi a batida, a saída ali daquele dia. Para que isso não ocorra, a gente estende esse fechamento. Então vamos imaginar que o funcionário teve uma saída às 5 horas da manhã, então a gente precisa colocar aí o fechamento aí pelo menos às 6, 7, né, de acordo com o histórico aí de extra desse funcionário, para que sempre que houver uma batida depois das 23h59, ela não caia para o dia seguinte. A gente coloca uma margem ali de extra, umas 8 horas da manhã, então se ele bater 5, 6, 7 horas da manhã, essa batida ela vai ficar alinhadinha naquele mesmo dia, sem cair para o dia seguinte, como se fosse a entrada do dia seguinte, tá? Então é importantíssimo entender como esse fechamento acontece e se atentar para os funcionários que ultrapassam as 23h59. Caso contrário, reforço que não precisa mexer nessa função aqui, tá? Então vamos simular aqui como se o funcionário fosse seguir um horário por período. Então o funcionário, por exemplo, entra às 19, com o intervalo às 22, volta às 23 e tem a saída aí depois das 23h59, né? Uma saída às 4 horas da manhã. Abrindo parênteses aqui rapidinho, esse intervalo aqui tem muitos clientes, né, que não existe um intervalo fixo, né? Nem sempre ele consegue fazer ali nessa 1 hora definida aqui. Não é aqui que a gente faz essa configuração, mas nós temos uma opção lá em parâmetros, que a gente vai falar também no próximo vídeo, onde a gente tem a opção compensação. E aí você consegue compensar esse intervalo e deixar esse intervalo flexível. Então é importante você setar aqui esse intervalo para que o sistema entenda qual que é a duração desse intervalo, se é 1 hora, 1 hora e meia. Depois lá em parâmetros a gente habilita a compensação. E aí a gente consegue deixar esse horário flexível, tá? Então, abrindo parênteses, porque muitas das vezes, quando você vai criar um horário, a gente sempre pergunta, né, como que eu deixo flexível esse intervalo. Então, pode cadastrar o intervalo aqui, lá em parâmetros a gente deixa esse horário flexível, tá? Bom, então, como a gente já colocou o horário das 4 horas, vamos imaginar aí que o funcionário faça até umas 6 horas da manhã aí de extra no máximo, que é o histórico desse cliente, ou desses funcionários, né, que vão utilizar esse horário. Então, coloquei o fechamento aqui. Se houver uma batida 5, 6 horas, ele vai manter ali sem cair para o dia seguinte. E rolando um pouquinho para baixo, nós definimos quais dias que esses funcionários vão cumprir esse horário, quais dias que eles trabalham. Então, vamos imaginar que seja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, ele cumpre um horário reduzido, né? Ele não segue esse horário que ele segue durante a semana. Então, a gente pode vir aqui, ó, excluir, nós podemos vir aqui editar, pode editar qualquer dia, então se houver alguma necessidade de alteração, você pode alterar dias específicos, horários específicos, tá?
Podemos observar também que já veio aqui para a gente também com o fechamento já preenchido, né? Então, a gente já tem o horário e o fechamento aqui selecionado de acordo com o que a gente foi selecionando os dias. Os dias que eu não selecionei são os dias de folga do funcionário. Então, esse funcionário específico, ele trabalha de segunda a sábado, sábado com um horário reduzido e domingo e feriado são as folgas, folgas fixas ali do funcionário. Então, não assinalei, o sistema já entende que é uma folga. Além dessas funções que a gente acabou de falar, a gente tem também três funções, que é o neutro, para assinalar saída 1, para assinalar entrada 2. O neutro, se eu assinalo um dia aqui, o sistema vai entender que esse dia ele é um dia neutro. O que, que isso quer dizer? Se o funcionário registra qualquer batida, se ele registra qualquer ponto, o sistema entende que ele veio trabalhar. Então, tem que cumprir esse horário que a gente definiu para aquele dia ali para o funcionário. Se ele não vier trabalhar, como é um dia neutro, não vai gerar uma falta, tá? Então ele vai é como se fosse uma folga ali do funcionário. Então é importante entender como essa função funciona, né? Para que você possa aí aplicar ela corretamente. Então, lembrando, reforçando que se o funcionário não vier trabalhar, não vai gerar uma falta, por ser um dia neutro. Então, é aquele dia que não é obrigatório o funcionário vir trabalhar, mas se ele vir trabalhar, ele tem que cumprir aquele horário. Se ele não vier, aí não gera uma falta para o funcionário. Tá? Se você não quer utilizar, basta não assinalar o neutro aqui nenhum dia. E nós temos o para assinalar saída 1, para assinalar entrada 2. O que, que é isso? É esse intervalo, seja ele de almoço ou de jantar. Então, esse intervalo, a gente já deixa ele pré-assinalado. Então, como que funciona na prática? Né? Se o funcionário ele bate a entrada aqui, automaticamente bate a saída do primeiro intervalo. Se o funcionário bate a saída, automaticamente bate o retorno, né, desse intervalo, que é a entrada do segundo período. Tá? Então, você só vai utilizar essa função se você não quiser controlar esse intervalo ali do primeiro período, né, com o segundo período, que é a saída e a entrada do segundo período. Se você não quiser controlar esse intervalo, aí você já deixa pré-assinalado. Automaticamente ele gera todo dia esse intervalo sem que o funcionário precisa registrar esse ponto. Se você quer ter esse controle, você não assinala e aí o funcionário precisa registrar todos os pontos, tá? Então é importante entender também para que possa ser utilizado da maneira correta. Bom, criando o horário, utilizando para assinalar ou neutro, né? Aí define como cada cenário vai ser utilizado. Aí sim a gente vem aqui em salvar. Então, eu acabei de criar um horário. Se você precisar criar mais horários, de acordo com o seu cenário, você pode vir aqui e adicionar quantos horários forem necessários. Agora, nós vamos vir aqui e procurar o horário que a gente acabou de criar, horário RW. O horário ele já está aqui. Vamos editar para conferir. Prontinho, o horário ele já foi criado. Tá? Agora é só você acessar o cadastro do funcionário e associar esse horário aos funcionários que vão estar utilizando esse horário. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.